pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao 37º dia da nossa jornada de emagrecimento e saúde na medida. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, né? Hoje a Nutri vem aqui para conversar com vocês sobre questão de suplementação, tá? Por que eu decidi abordar esse tema a essa altura da nossa jornada, né? Porque é um tema que vocês lá no começo, até antes de começar a nossa jornada, estavam pedindo e perguntando. É um assunto muito presente, né? A questão de suplementação de chás, de suplementos alimentares, de encapsulados e tudo mais. Então, é interessante a gente falar sobre isso, até porque agora vocês, em algum momento, já podem estar mais preparados, né? Por que no início eu fui tão resistente dizer que não adiantava vocês suplementar se não aprender a se alimentar melhor? Porque suplemento, né, é uma complementação daquilo que te falta na ingesta por via oral. Então, assim, não adianta você ter uma alimentação totalmente desregrada, né, não se atentar à ingestão dos nutrientes, dos macros e dos micros, e aí suplementar. Por quê? É preciso fazer uma avaliação da composição nutricional, né, da sua alimentação, saber o que de fato você ingere. E se simplesmente suplementar por suplementar, você pode estar sobrecarregando o seu organismo e jogando dinheiro fora. Então não faz sentido. A mesma coisa é com os chás, né? Vocês precisam entender e concordar comigo que o chá, a erva, ela é uma medicação, né? Então, assim, se for usada de forma inadequada, de forma inapropriada, ela pode ser tóxica, né? E pode trazer sérias complicações para a sua saúde. Então, não é assim, vou tomar um chazinho para emagrecer, né? Porque ele faz interação com medicação, com o seu corpo, né? E aí, pode ter um efeito rebote. Sim, um simples chazinho. Que você fala, não dá nada, dá sim, né? Tanto que muitas plantas são utilizadas na formulação, né, de medicações. Então, ele tem as suas propriedades químicas, né, as suas propriedades naturais utilizadas na química para produção medicamentosa. Então, a gente precisa tomar cuidado e não tomar inadvertidamente, dizer, é só um chá. Não, não é só um chá, né? É uma tratativa terapêutica importante. A gente precisa ter bastante cuidado. Com a questão de suplementação, vamos começar por partes, né? Geralmente as pessoas vêm para o consultório e querem tomar termogênico, querem tomar proteína, querem tomar remédios para emagrecer, né? Qualquer coisa para queimar, ajudar a acelerar o metabolismo para ajudar no processo de emagrecimento. Aí, quando eles chegam no consultório, eles já chegam cheios de informações, né? Muitas vezes até com mais informação do que nós mesmos nutricionistas, porque eles ficam pesquisando mais, eles trocam mais informação ali na academia, têm acesso a certos produtos que muitas vezes chega pra gente e fala, e tal produto? Sendo que, né, às vezes a gente nem nós como profissionais temos conhecimento de tantos produtos, porque todo dia e toda hora surge um produto diferente. E aí eu falo, calma, vamos devagar com a dor. Por quê? Primeiro, né, o que te traz para o consultório? O que te traz com esse pensamento de emagrecimento? Vamos tentar descobrir, né? Porque muitas das vezes, não é a falta de um suplemento que está fazendo com que você não tenha boa performance, bom rendimento, que a qualidade do teu sono, que o teu intestino não está funcionando, né? Isso a gente já viu aí nessa jornada, nesses 37 dias. E aí, se eu simplesmente suplementar por suplementar, você vai estar jogando dinheiro fora, porque, convenhamos, suplemento não é uma coisa barata. À medida que fazemos uma avaliação física, uma avaliação dietética e nutricional da pessoa, minuciosamente, faz os cálculos, faz a investigação, o inquérito e o levantamento para saber se de fato essa pessoa precisa suplementar, precisa de algum suplemento proteico, hipercalórico, um termogênico. Mas assim, são raros os casos que a pessoa de fato precisa. Por quê? Para a pessoa precisar suplementar, ela tem que estar gastando mais do que ingerindo, né? E muitas vezes a pessoa chega pra gente com excesso de ingestão alimentar, né? Então, são poucos os casos que realmente se faz necessário.
ou ela é uma atleta, um maratonista, ou ela tem um gasto calórico muito acentuado, né? Um trabalho muito pesado, muito exaustivo. Tem pessoas que têm dificuldade para se alimentar, né? Então, assim, não consigo, come muito pouquinho. Assim como tem muitas pessoas precisando, querendo e tentando perder peso, existe um mundo à parte de pessoas que têm muita dificuldade de ganhar peso. Então, assim, e por mais que comam, né? E tá tudo certo com a saúde dessas pessoas, muitas vezes elas têm dificuldade de ganho de peso. Mas existe essa população, né? Então, talvez esse seja um público que também deva fazer o uso, mas a gente tem que fazer essa investigação antes. A questão de chás, né? Inicialmente também, tal chá emagrece, tal chá acelera o metabolismo, tal chá ajuda a desinchar, ajuda isso, ajuda aquilo. Ajuda, mas como que eu vou te garantir que um chá, né, uma coisa tão sensível, tão importante, vai fazer efeito num corpo que está inflamado, intoxicado, constipado, todo bagunçado, né? Então, por isso que eu falo, calma. Primeiro a gente precisa organizar a casa, limpar o terreno, para depois a gente ir aplicando esses elementos, né? Como um aporte, como uma estratégia para potencializar. Então, assim, o chá, ele tem eficiência? Tem. Ele ajuda? Tem chá para retenção de líquidos, tem chá para questão intestinal, tem chá para ajudar no sono, tem chá para reforçar o metabolismo, tem chá para circulação, tem chá para questão hepática, tem chá para tudo, né? Para inflamação, para tudo mais. Só que a gente precisa estar com o corpo preparado, porque num corpo que está sendo bombardeado de forma inadequada, com uma alimentação sem qualidade, esse chá vai entrar e sair sem fazer função alguma, né? Ou ele vai ter efeitos deletérios, porque a gente precisa saber também se você toma alguma medicação, se você tem algum problema de saúde, né? Se você está tendo algum acometimento por conta, né, dessa alimentação inadequada que você está tendo, desregulada, né? E pode ser agravado com a ingestão desse chá. Então, a gente tem que fazer toda uma análise, tá? Então, por isso que a Nutri foi tão resistente com vocês, né? Lá, eu fiz até, acho que antes de nós iniciarmos a jornada, um vídeo falando, né? Desse cuidado que vocês precisam ter, né? Porque alguns chás podem ser tóxicos, que não é simplesmente tomar, que não é porque o chá fez efeito para uma pessoa que ele vai fazer o efeito para você, né? Cada um tem a sua individualidade bioquímica, o seu metabolismo, e a gente precisa estar atento, né? Porque o chá, ele é uma terapêutica, é um medicamento. Então, se você toma, não pode tomar litros, né? Eu lembro de relatos de pessoas que estavam tomando ervas, assim, emagrecedora, né? Tomava 3, 4 litros. Então, aquilo ali acaba tendo um efeito negativo no teu organismo. Essa pessoa foi hospitalizada, teve problemas gástricos. Então, assim, não é simplesmente porque é chá que pode tomar deliberadamente. A gente precisa ter muito cuidado, né? Até a água em excesso faz mal. Então, a gente também tem calculadinho ali quanto, né? Tomar de água, de 2 litros e meio, 3 litros de água. Depende da pessoa. Mas a gente não pode tomar 10 litros de água por dia, né? Que vai chegar uma hora que o corpo também começa a falar, opa, o que tá acontecendo? Entra num desequilíbrio, né? Então, a gente precisa ter bastante coerência na administração de suplementos, na administração de chás, na administração de cápsula, de ervas e de medicamentos também, né? Principalmente porque eu vejo quando a gente vai nas farmácias, tem muita medicação no alcance da população e que não depende de uma orientação profissional, de uma receita médica. Aí as pessoas vão ali e compram aleatoriamente e tomam, né? Como se fossem balinhas, mas não deve. É preciso tomar cuidado. A nossa saúde é o nosso maior bem, né? Quem tem saúde tem tudo. E aí a gente precisa zelar por isso. E aí a nossa função também, a minha função como profissional da área de saúde, falar isso para vocês. Então, se vocês forem tomar uma medicação, não é simplesmente, fulana tá comprando um chazinho lá, um remedinho que emagreceu, eu vou tomar também. Ó, cuidado, né? O corpo da fulana não é o seu corpo. Então, respeita o seu corpo, preste atenção.
é interessante fazer o que primeiramente, né? Buscar orientação profissional, fazer um exame, fazer um levantamento, né? E avaliar o uso, se realmente é necessário. Porque eu vejo também muitas formulações com preços exorbitantes e quando você vai olhar, o que tem ali? Tem sene, chá de boldo, nananã. Fala, meu Deus, tá cobrando R$100 na caixinha. Então, né? É pura enganação da indústria também. E aí as pessoas, lógico, vão lá, tomam, daí passam a tomar mais água, passam a cuidar um pouco mais da alimentação, emagrece e associa tudo aquilo à cápsula. Né? Então, assim, procurem se informar também daquela formulação, né? Muitas vezes ele está escrito com nome científico, mas se você colocar lá na internet, ele dá lá um nome para você. Às vezes é boldo, é sene, é pata de vaca, que tá ali, baratinho, na casa de ervas. E você tá pagando R$100 lá na frente, comprando de alguém bem mais caro. Lógico, de novo, não deve ingerir essas cápsulas, essas ervas, sem ter devida orientação profissional. Então, se orientem, tomem cuidado, cuidem-se, né? E mesmo que, quando estiver tomando com orientação, é preciso estar atento aos sinais clínicos, porque assim como medicação tem contraindicação e tem reações adversas, né? Algumas pessoas não se adaptam a essa medicação, e isso pode acontecer também com suplementos e também com as ervas, com chás e com suplementos e tudo mais. Certo, gente? Então, a dica de hoje era essa. Fiquem atentos, não se iludam, né? Não se enganem. Optem sempre por chás naturais e à base das folhinhas mesmo, assim, evitem estar comprando chá de saquinho, prefiram as ervas. Se puder fazer o plantio disso, né? Se tiver acesso ao plantio direto, melhor ainda, mais eficiente, né? As coisas simples que funcionam, a gente já tá vendo isso aqui na prática. E assim, chazinho de hortelã, camomila, melissa, chazinho simples, erva cidreira, capim-limão. Esses chás vocês podem tomar diariamente, né? Eles também têm as suas propriedades medicamentosas, assim, mas eles não costumam trazer mal para a saúde de ninguém, muito pelo contrário, né? Eles trazem muito benefício e vocês têm que abusar desse tipo de elementos que temos ao alcance. E também água, né? Água que é essencial. E o melhor suplemento alimentar é sempre a nossa alimentação mesmo, né? Vai ser muito difícil você ter a necessidade de vir a suplementar. Nesse suplementar proteína, por quê? De repente você pode estar comendo mais carne, mais ovo, um pouco mais de iogurte, né? Por quê? Mas é caro. É mais barato do que você comprar um módulo de proteína, um suplemento proteico, tá? Então, assim, dá uma investigada para vocês verem o preço. Então, é melhor você comer na comida, a comida mesmo, efetivamente, o alimento, do que ter que gastar com aquele pote, com aqueles farelinhos, que é muito mais caro, tá? E muitas vezes até dá algumas reações. Tem pessoas que não se adaptam muito bem. Certo, gente? Então, a dica hoje era essa, uma coisa bem simples, bem básica. Amanhã a Nutri volta com mais alguma dica e alguma orientação para você. Beijo grande, fica com Deus.